elevar as nossas vozes a Ti, Jesus. Declarar que Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Pode declarar isso. Te exaltamos, te exaltamos, te Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te Declare isso bem alto. Te exaltamos. Erga a sua voz, declare. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Senhor. Aleluia. Os anjos e os santos se prostram ante a Ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Os anjos e os santos se prostram ante a Ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor. Declare quanto Ele é digno. Tu és digno de louvor. Pois tudo vem neste e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor.
Tu és digno, pois tudo vem dele e tudo é para ti, tua é a glória. Vamos aí entre todos. Declare isso. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Aumenta o volume da tua voz. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de. Tu és digno de louvor. Digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno, tu és digno de louvor, pois tudo vem dele e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno, mais forte que é para o Senhor, Ele é o nosso Rei. Aleluia! Você pode dar um grito de aleluia! Aleluia! Oh! Tu és digno! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Vamos celebrar o Senhor. Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo por ti. Acende a chama em mim, dá-me olhos para ver tua face. Tua face. Declare isso. Vazio, quebrado, prostrarei. Encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, prostrarei. Deixa-me com tua graça. Estou lego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Você está desesperado? Vamos lá declarar isso. Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo por ti. Declare isso, acende a chama em mim, dá-me olhos para ver tua face. Tua face. Vazio, quebrado, prostrarei. Encha-me com tua graça. Você pode declarar mais alto isso. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Declare isso, sua igreja. Estou cego, preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Declare, estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em nova vida outra vez. Estou fôlego, preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Vem nos encher, Senhor. Você pode dizer isso, vem nos encher, Senhor.
Nós queremos mais de Ti. Necessitamos de Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha que Bíblia bonita. Isso aqui é sua, pastor? Sua, Rafa? Glória a Deus. Vocês estão bem, meus irmãos? Que bênção. Certa vez, teve uma excursão de uma escola e aí levaram os alunos para conhecer um lugar. E esse lugar onde eles foram conhecer era a casa de um homem chamado John Wesley. Alguém já ouviu falar no John Wesley? Levaram para conhecer o John Wesley, a casa do John Wesley. Chegando lá, eles passaram por todos os lugares da casa, passaram pela sala, pela cozinha, entraram, viram tudo, e aí chegaram no quarto de John Wesley. E aí repararam que no quarto de John Wesley tinha duas coisas: a cama dele, onde ele dormia, e tinha uma escrivaninha, onde ele apoiava a Bíblia dele e o caderno de anotações. Só que repararam que na frente dessa escrivaninha tinha duas marcas no chão. E aí perguntaram para a professora, professora, por que tem essa marca aqui no chão? Aí a professora falou, esse era o lugar onde John Wesley ajoelhava todos os dias e orava. E o chão de madeira ficou marcado pelos joelhos de John Wesley. Então você pensa quanto que ele não orava de joelhos ali, todos os dias, para deixar uma marca no chão durante muitos anos. Não é fácil você deixar uma marca assim numa madeira. E aí eles viram tudo e foram embora. Aí eles chegaram no ônibus, fizeram a contagem dos alunos, estava faltando um aluno. E a professora falou assim, tem alguém faltando, deve estar no banheiro, alguma coisa assim. Voltou para procurar. E foi procurando, até que chegou no quarto de John Wesley e achou uma pessoa ajoelhada no mesmo lugar, com o joelho nas marcas, onde estavam as marcas onde John Wesley orava. E a professora foi chamar ele e percebeu que ele estava repetindo uma frase. E ele falava assim, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E a professora esperou ele ali orar. Foi, colocou a mão no ombro dele e falou, Billy, vamos. As pessoas já estão no ônibus. Essa pessoa era Billy Graham. Alguém já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham foi o maior avivalista dos nossos tempos. Morreu há poucos anos atrás, não faz muito tempo. Não foi aquela pessoa que, nossa, está escrito lá a história, não. Faz pouco tempo que ele morreu, faz alguns anos. Billy Graham, pela contagem por cima, foi responsável pela conversão de mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Não foi porque ele ajoelhou no mesmo lugar onde John Wesley estava, mas foi pelo coração dele. Quando ele falava assim, faz de novo, Senhor, o que ele estava falando? Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Vem sobre nós, inunda a terra. Vocês acabaram de cantar isso. Em outras palavras, vocês falaram a mesma coisa que Billy Graham. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu creio numa cidade que vai ser cheia do Espírito Santo. E eu creio que vai começar por nós. Não vai começar de outro lugar. Eu creio que todas as igrejas vão ser usadas por Deus, já estão sendo usadas por Deus. Mas Deus tem uma promessa muito grande nas nossas vidas. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus não te trouxe aqui hoje para você cumprir uma agenda. Mas Deus te trouxe aqui porque você tem um coração voltado para a obra de Deus. Então eu queria começar a palavra, que nós vamos falar hoje sobre oração, que tem tudo a ver. E eu queria começar orando. Então, se você puder, curva a sua cabeça no seu lugar. Vamos entregar esse momento para Deus. Pedir para que Ele nos faça sensíveis para a palavra dEle. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento que nós temos a oportunidade e o privilégio, Senhor, de te servir, de te buscar, de honrar o seu nome, de te exaltar. Senhor, nós sabemos que nós não somos dignos, Senhor, de toda a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, de todo o seu favor. Senhor, nós sabemos que nós somos pecadores, Pai, que de nós mesmos não sai nada bom, Senhor, mas nós te agradecemos pela sua misericórdia que se renova a nossa vida dia após dia. Nós te exaltamos, Senhor, não pelo que o Senhor pode nos dar, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas nós te exaltamos pelo que o Senhor é. Nós sabemos, Senhor, nós reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas.
Nós queremos entregar essa manhã diante do Senhor, pedir para que o Senhor nos faça sensíveis à sua palavra, à sua presença, e que nós possamos, Senhor, sair daqui dessa manhã cheios da sua presença, e que nós possamos inundar essa cidade pelo seu amor, pela sua palavra, pela sua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. A palavra de hoje, princípios da oração. Domingo passado, o pastor William ele trouxe uma palavra aqui muito forte, falou muito aos nossos corações. E no final da ministração, ele falou sobre algo que algumas pessoas não conheciam, que era TSD. Alguém que não estava aqui domingo passado não sabe o que é TSD? TSD é tempo sozinho com Deus. E naquele momento Deus falou profundamente ao meu coração, essa é a palavra de domingo que vem. Porque, irmãos, não há vida sem oração. Não existe uma igreja prevalecente sem oração. Não existe cristão sem oração. Não existe uma família bem estruturada sem oração. A gente não consegue viver uma vida se a gente não tiver firmada em Deus, se a gente não tiver uma vida focada em Deus. E a forma que Deus deixou para nós é a oração. A gente não consegue se encontrar presencialmente com Deus. Eu gostaria muito de mandar mensagem para Ele e falar, Deus, vamos fazer um churrasco lá em casa. Mas você paga, porque a carne está cara. Mas a gente não pode fazer isso. Mas Deus deixou essa ligação para nós, que é a oração. A oração nada mais é do que a gente conversar com Deus. Cada um tem a sua forma. Tem aqueles que falam soberano, Deus, eterno. Tem aqueles que falam Deus, Pai. Tem aqueles que falam Senhor. É o jeito que você fala. Eu tenho o costume de chamar meu pai de você. Mas se eu chamar Deus de Senhor, Ele não vai ficar ofendido. Se eu chamar Ele de você, Ele não vai ficar ofendido. Então é essa forma que Deus deixou para nós. E partindo desse princípio de oração, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra em Jeremias 33, capítulo 3. Se você não tiver sua Bíblia, nós temos aqui no telão também. Jeremias 33, 3. E a palavra de Deus, ela diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O que Deus está falando aqui, irmãos, é: ora, fala comigo, eu vou revelar coisas grandiosas que você não conhece. Quantas vezes você já não entrou no seu quarto, você estava dirigindo, você estava fazendo qualquer coisa, e você começou a orar e Deus te revelou coisas que você nem imaginava. Deus te fez promessas naquele momento. Às vezes não é nem um momento onde você para orar, que você fala assim, agora é meu tempo sozinho com Deus, eu vou entrar no meu quarto e eu vou fazer 1 hora de oração. Às vezes você está lá lavando louça e você começa a orar, e Deus vai lá e fala com você, clama a mim e eu responderei, e revelarei a você coisas grandiosas, coisas ocultas, que só Ele conhece. Só Ele conhece. E na Bíblia a gente vê, desde o do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vê que todos os grandes homens de Deus estavam firmados em oração. As pessoas oravam, e por isso elas eram usadas por Deus. Se a gente pegar no Antigo Testamento, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo de Abraão. Abraão, o pai da fé. Deus ele tinha feito uma promessa de que destruiria uma cidade, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava inundada de perversão. Era pecado em cima de pecado. Eram pessoas fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus dizia o contrário. E Deus falou, eu vou mandar os meus anjos para lá e eu vou destruir aquela terra. Só que tinha dentro daquela cidade um parente de Abraão, se chamava Ló. E Abraão amava muito esse sobrinho dele. O que Abraão fez? Abraão podia muito bem entrar naquela cidade e tentar arrancar Ló de tudo quanto é jeito. Vem, sai daí, Deus vai destruir a terra. Não, mas ele não fez isso. Ele recorreu à oração. Abraão se colocou diante da presença de Deus e falou assim, Senhor, o Senhor vai destruir uma cidade toda, mas se lá dentro tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os 50 justos? E aí Deus falou, se tiver 50 justos eu não destruo. E aí Abraão falou assim, mas e se faltar 5 pessoas para dar 50? Aí Deus falou, se tiver 45 eu não destruo.
E Abraão falou, e se tiver só 40, 30, 20? E Abraão foi baixando, ele era esperto. Até ele chegar ao número de 10 pessoas. 10 justos, porque ele sabia que 10 pessoas era da família dele. E ele conhecia o coração da família dele. Ele sabia que eles eram justos. Então Abraão se colocou diante da presença de Deus e clamou para que aquela cidade não fosse destruída. A cidade foi destruída, mas a família dele foi salva. Ló foi salvo, porque ele se colocou diante da presença de Deus. Se a gente pega Moisés estava numa cidade chamada Cades Barnea, e Deus tinha falado que ia destruir todo o povo que ele estava tirando do deserto. Durante 40 anos eles estavam andando pelo deserto. Tinha saído de lá do Egito, escravos, onde passava necessidade, aonde trabalhava de graça, mas o povo pecou e murmurou contra Deus. E Deus ele foi ficando chateado com aquilo lá. E ele falou, eu vou destruir esse povo. Moisés entrou na presença de Deus, começou a clamar e falar assim, Senhor, não destrua o seu povo. Senhor, não mate o seu povo. E Moisés chegou ao ponto de falar assim, se você destruir, risca o meu nome do livro que você escreveu. É como se ele estivesse falando assim, não me salva, deixa eu ir para o inferno junto com eles. Entrou na presença de Deus e clamou. Muitas vezes, irmãos, a gente tem que tomar atitudes drásticas. Muitas vezes Deus quer o nosso coração. É o nosso coração que Deus quer. E muitas vezes uma oração sincera muda toda a circunstância e muda toda a história. No Antigo Testamento a gente tem Ana. Ana era uma mulher estéril. Naquela época, não ter filho era algo assim absurdo. As mulheres eram julgadas. Você não era uma mulher digna de viver se você não tivesse filho. E Ana clamou muitos anos pela gravidez. E ela engravidou. Ela engravidou de uma criança que se chamava Samuel. Samuel foi um profeta. Um grande profeta. Fez grandes coisas. Assim como Ana foi uma mulher de oração, o filho dela também foi. Entrava na presença de Deus. Samuel chegou a falar assim para o povo de Israel: ai de mim, pecar contra Deus, por não estar orando por vocês. A oração dele era pecado. Se ele não estivesse orando, seria pecado contra Deus. Porque Deus levantou ele para orar por aquela cidade, para orar por aquele povo. Para vocês terem ideia como a oração é algo importante na nossa vida. Partindo para o Novo Testamento, a gente tem outros exemplos. Jesus subia ao monte para orar, se recolhia, passava noites e noites orando. Se Jesus, que era Jesus, orava, quem sou eu e quem é você para não orar? Isso é algo comum, tem que ser igual de manhã, você levanta, você escova os seus dentes, você toma o seu banho, assim eu espero que vocês façam isso. É comum, você tem que orar, faz parte da vida, faz parte do dia a dia de um cristão. Não tem como um cristão falar, eu sou cristão, mas não ora, mas não lê a Bíblia. Isso faz parte do nosso dia a dia, é algo extremamente importante. Você pensa, Daniel na cova dos leões, eu não sobreviveria. O leão ia olhar para mim e falar, aí tem carne pra caramba, não vou deixar passar. Não sei se Daniel era magro, mas ele orou. Daniel orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Muitas vezes é difícil para nós orarmos parar 10 minutos, tirar 10 minutos do nosso dia para orar. Daniel parava 3 e orava. Quando ele foi jogado nas covas dos leões, o leão não estava nem aí para ele. Estava lá dormindo. Parecia que já estava saciado o leão. Não tinha fome. Da mesma forma o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior apóstolo que já tem na Bíblia. Grandes coisas ele fez. Orava dia e noite. Orava no deserto. Orava lá na praia. E orava. Tem uma passagem na Bíblia que Paulo fala assim: e por essa causa eu me ponho de joelhos. Se colocar de joelhos, irmãos, não é só eu vou me colocar de joelho porque é algo que todo mundo faz. Não, é você reconhecer quem está acima de você é Deus. Se colocar de joelho, muitas vezes é você mostrar para o inimigo, falar assim, eu tenho um Senhor. Só que muitas vezes você está tão intenso na sua oração que você não consegue ficar de pé.
Quantas vezes você já não entrou no seu quarto e orou e a presença de Deus veio e inundou aquele lugar e você não conseguiu ficar de pé? Não consegue, você cai de joelhos. É a presença de Deus nas nossas vidas. Quando a gente está orando por algo com muita intensidade, algo que a gente precisa muito, se coloca de joelhos. Passa um sinal para os céus, fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor. Eu só sirvo a um Deus. Eu me coloco diante do Senhor. Se coloca de joelhos. Faz como John Wesley. Tem eu não vou lembrar o nome dele agora, mas teve um pastor que ele, na China, as pessoas falam que o sol não nascia se ele não tivesse de joelho. Não estou lembrado o nome dele agora, queria lembrar. O sol não nascia se ele não tivesse de joelho, pensa. Ele acordava toda madrugada e ele ficava de joelho, o sol nascia e ele estava lá de joelhos, orando. Aí algum dia você acorda 10 horas da manhã, o sol não nasceu ainda. Fala: o que aconteceu? Fulano lá não estava de joelho nesse dia. Coisas grandiosas acontecem através da nossa oração. E tem diversos exemplos. O sol não nasceu por conta de oração, parou de chover 3 anos por conta de oração, muitas coisas. Se eu for falar de exemplos de oração aqui, a gente vai ficar falando só de exemplos. Muitas coisas aconteceram por conta da oração. E existem alguns princípios na oração, algo que a gente só consegue alcançar através da oração. O primeiro princípio que a gente tem aqui a igreja, ela recebe o poder através da oração. Não existe uma igreja que não ora. Não tem como. Por que você sente a presença de Deus aqui quando você entra na igreja e quando começa a tocar o louvor? Não é só pelo louvor. Se você ficar só escutando o louvor, você não sente a presença de Deus. Vai ser simplesmente uma música. Só que quando você fecha os seus olhos e você começa a orar, você começa a sentir a presença de Deus. Você começa a chorar. E aí a máscara fica toda inundada agora, né? Porque as máscaras de pano agora enchem tudo de água, estraga tudo. Porque você está orando. Uma igreja que não ora não é uma igreja prevalecente. Uma igreja que não ora é somente um lugar onde acontecem coisas. Não tem a presença de Deus naquele lugar. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a gente vê que logo depois que Cristo foi crucificado, os discípulos se reuniram numa casa, e ali eles ficaram. Dentro daquela casa estavam os discípulos, inclusive estava a mãe de Jesus, Maria e seus irmãos. A ordem de Deus foi: não saiam dessa casa enquanto vocês não forem revestidos do poder de Deus. Assim que Jesus morreu, eles não saíram para pregar o evangelho. Eles não saíram pela cidade falando quem era Jesus. Jesus morreu, ressuscitou. Não, eles ficaram trancados dentro de um quarto se revestindo do poder de Deus. Eles ficaram ali trancados orando, pedindo a presença de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Vem nesse lugar, inunda a terra. Isso que vocês acabaram de cantar. Ficaram trancados dentro do quarto, pedindo a presença de Deus, até que em Atos capítulo 2 veio sobre eles o Espírito Santo. E vocês conhecem essa história. Veio sobre eles línguas, como línguas de fogo, tocaram cada um deles foram cheios do Espírito Santo. A partir daí, a igreja se tornou igreja e saiu pregando Jesus. Foi a partir de Atos 2. Mas eles primeiro se revestiram de tudo aquilo. Se vocês não leram ainda o livro de Atos, eu sugiro que vocês leiam. Talvez até você é novo convertido, você não tem o costume de ler a Bíblia. Se for para eu te indicar um livro para você começar a ler, começa a ler Atos dos Apóstolos. É um livro que te edifica demais. É um livro que você fica constrangido por aquilo que eles fizeram. Constrangido. Em Atos, no livro de Atos, no capítulo 6, tem uma passagem onde a igreja estava crescendo muito. A igreja expandiu, estava tomando territórios, e o nome de Jesus estava sendo pregado, e os discípulos ali, eles estavam em reunião, e aí eles perceberam uma coisa, falaram para eles assim: as viúvas estão passando necessidade, porque existia uma lei naquela época que quando a pessoa ficava viúva, a mulher ficava viúva, outras pessoas deveriam tomar contas delas, porque elas não trabalhavam. E aí falaram: a divisão das ofertas não está chegando nas viúvas, as viúvas estão passando dificuldade. Chegaram para os discípulos e comentaram isso.
O que os discípulos poderiam fazer? Não, vamos chamar as viúvas, vamos fazer uma reunião, vamos ver quanto que a gente tem no caixa, vamos dividir por igual, vamos ver o que cada um estava precisando. Só que se eles fizessem isso, eles iam deixar a oração de lado. O papel dos discípulos era revestir a igreja de poder e oração. Então o que eles fizeram? Com a sabedoria de Deus, chamem 7 homens sábios, tementes a Deus, retos diante da presença de Deus. Levantem eles como líderes desse ministério. Que eles fiquem responsáveis pelas viúvas e pela divisão das ofertas. Enquanto eles trabalham nesse ministério, nós ficaremos focados na oração e na pregação da palavra. Os discípulos, eles sabiam que nada poderia ser feito se não estivessem debaixo de oração. Porque a decisão não pode ser nossa, a decisão não pode vir da gente. A decisão, ela tem que vir de Deus. Ela tem que vir do céu, porque nós somos homens falhos. Nós não temos condição de tomar decisões por Deus. Se a gente pegar, se o pastor Neto pegar, se os líderes dessa igreja pegar e começar a tomar decisão por si próprio, a igreja se afunda. Porque as nossas decisões como homens, se não tiver debaixo de oração, são decisões falhas. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Quando nós estamos debaixo da autoridade de Deus, a sabedoria de Deus vem sobre nós. E as coisas são feitas conforme a vontade dEle. Nós estamos enxergando hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, domingo passado nós estávamos aqui no culto, adorando, servindo e tal. Na hora de ir embora, vocês devem ter reparado no meu braço, que eu estou mexendo com dificuldade. Na hora de ir embora, minha esposa e eu tivemos um acidente de moto. Quase que nós não estamos aqui hoje. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas Deus sabe. Se a gente toma decisões por si próprios, a gente toma decisões erradas. Deus já está vendo lá na frente. Deus é onisciente. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, quando nós temos essa ligação com Deus, quando os discípulos falam, enquanto vocês vão fazer esse trabalho, servir esse ministério, nós estaremos no serviço de oração e pregação da palavra. Porque enquanto nós estivermos orando, as coisas estarão acontecendo conforme a vontade de Deus. Moisés, quando estava lá na guerra com os braços levantados, o exército de Deus estava vencendo, porque ele estava orando. Quando Moisés abaixava as suas mãos, o exército de Deus perdia, porque ele parou de orar. Ele teve que pegar 2 ajudantes para segurar as mãos dele no alto, para que ele pudesse continuar orando. Há batalhas, irmãos, que a gente não ganha com a força do nosso braço. A nossa luta aqui nessa terra não é contra homens, é contra principados e potestades. A gente não está lutando contra homens. Se tem algo que você está, meu chefe está contra mim, tem uma causa na justiça, e está contra meu carro quebrou. A nossa luta não é contra homens, irmãos. Levanta as suas mãos e ora. Coloca a sua dificuldade diante de Deus. Essa é a nossa batalha, é oração. Faça uma retrospectiva na sua mente. Faz quanto tempo que você não ora? Às vezes, hoje você não orou. Talvez ontem você não orou. Talvez anteontem você não orou. E quando você vai ver, já faz dias que você não ora. Eu sempre comento isso. Pode ser o maior pregador e o maior evangelista do mundo. Se ele ficar um dia sem orar, ele vai enfraquecendo. Se ele fica 2 dias sem orar, ele vai enfraquecendo. 3 dias ele vai enfraquecendo. Quando vai ver, ele já não está mais orando. Ele já não tem mais orado. A segunda coisa, o segundo princípio, a oração é a base do avivamento. Segundo Crônicas, capítulo 7, diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Não há avivamento sem a oração. Diversos exemplos eu poderia citar: avivamento da Rua Azusa, avivamento das Ilhas Fiji, avivamento dos Estados Unidos em 1840. A Rua Azusa, irmãos, pessoas se reuniram para orar. O teclado estava sendo tocado, na época o piano, e eles começaram a orar. Pessoas que passavam do outro lado da rua caíam no poder de Deus.
Pessoas de outras cidades vinham para aquela casa da rua Azusa para saber o que estava acontecendo. A ilha Fiji, irmãos, é uma ilha. Eles oraram, o avivamento veio, que eles fecharam todas as cadeias. Não existia mais cadeia na ilha Fiji. Porque todas as pessoas estavam cheias da presença de Deus. Não tinha roubo, não tinha maldade, não tinha nada. O avivamento. Em 1840, nos Estados Unidos estava passando por uma crise financeira muito grande. 4 empresários se reuniram e começaram a orar. Em um mês, tinha 12 mil pessoas orando. Em um mês. 1840, o avivamento nos Estados Unidos. Muitas coisas aconteceram. Na quinta-feira a gente estava reunido aqui, estava eu, o pastor William e o Gabs, a gente estava falando sobre um evento que a gente vai ter. Não vou dar spoiler para vocês não, porque não foi nenhum desse que o pastor falou. Vai ser um outro evento. E ele comentou que ele foi numa igreja fora do Brasil. E a princípio ele chegou na igreja e falou assim, mas não é possível que essa igreja é tão cheia, porque é uma igreja de eventos. É uma igreja que tem muitas coisas assim, mas aparentemente não é uma igreja avivada e tal. E aí, em resumo da história, né, para não prolongar muito, que o nosso tempo é curto. Toda terça e quinta, não é isso, William? Toda terça e quinta, a igreja se reunia às 6 horas da manhã para orar. 8 mil pessoas. Toda terça e quinta, 6 horas da manhã. E online tinha mais 12 mil pessoas orando nas suas casas. Eram 20 mil pessoas orando juntos. Toda terça e quinta, 6 horas da manhã. É isso que faz o crescimento. Não adianta a gente trocar as cadeiras da igreja, a gente colocar a iluminação, a gente colocar o melhor som que tem aqui, os melhores instrumentos e ar-condicionado, e se a gente não orar, não adianta. A gente pode ter a melhor igreja com estrutura, pode ter as melhores coisas aqui, se não formos uma igreja de oração, a igreja não cresce. Nós que estivemos aqui desde a inauguração lá atrás, lá na Fazendinha, dia 10 de janeiro de 2015, quase. Nós sabemos o quanto nós temos orado para nós estarmos aqui hoje vendo as cadeiras cheias. Todos vocês, inclusive aquele que talvez chegou aqui domingo passado, faz parte disso. Nós precisamos de todas as pessoas orando e guerreando espiritualmente junto com a gente. Se não formos uma igreja de oração, não seremos uma igreja prevalecente. O terceiro ponto, oração muda circunstâncias. Há certas coisas, irmãos, que não muda. A palavra de Deus é uma delas. A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode chorar na presença de Deus, falando assim, Deus, muda a sua palavra. Que que a fofoca não seja mais pecado. Não vai mudar. Você pode orar até você morrer, não vai mudar. A palavra de Deus é imutável. Ela se renova a cada dia, mas ela não muda. Agora, tem certas circunstâncias, tem certas coisas na nossa vida que só mudam com base na oração. Tem certas coisas que se a gente não orar, não muda. A gente pode lutar com a força do nosso braço, mas não muda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse daqui é um mapa. É o mapa de Israel. Vocês sabem que Davi foi o rei. Logo depois que Davi morreu, seu filho Salomão assumiu o reinado. Salomão foi o homem mais sábio que já teve aqui nessa terra. Ele orou por sabedoria. Ele orou e Deus derramou sobre ele a sabedoria. Por conta disso, ele também foi o homem mais rico que já pisou nessa terra, com uma riqueza incalculável. E ele era rei de tudo isso daqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? Reino de Israel. Salomão, ele reinou durante alguns anos, só que no final da sua vida, Salomão começou a se perder. E ele começou a adorar alguns outros deuses. Ele se casou com certas mulheres que Deus tinha falado para ele não se casar. E aí um pouco de teologia, o reinado de Salomão começou a cair quando ele começou a comprar cavalos do Egito, e lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, proibia isso. E aí o reino de Israel foi caindo até que ele morreu. Quem assumiu o reinado no lugar de Salomão foi o seu filho Roboão. Roboão assumiu o reinado dele. Porém, o que Salomão tinha de sabedoria, Roboão tinha de contrário de sabedoria. Para não falar outra coisa.
E aí Roboão foi lá, os impostos já estavam lá no alto quando Salomão morreu. Por quê? Adoração a outros deuses causa destruição, irmãos. Os impostos começaram a subir. Quando Salomão morreu, se reuniram com Roboão e falou assim: Roboão, baixa esses impostos, pelo amor de Deus. Aí Roboão, com a sua sabedoria limitada, falou assim: eu vou subir ainda mais esse imposto aqui, porque agora eu vou ficar rico, vou subir ainda mais. E com isso o reino de Israel se dividiu. Foi onde dividiu aqui, ó, essa parte azul e essa parte aqui laranja. A parte de cima é chamada de Reino do Norte. A parte de baixo é chamada de Reino do Sul. Das 12 tribos, 10 ficaram no Reino do Norte, só 2 ficaram no Reino do Sul. E aí quem ficou rei do Reino do Norte foi Jeroboão. Tá aí um nome bom para vocês, se estiverem gêmeos, colocar. Roboão e Jeroboão. Se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. E aí aconteceu que, se vocês devem reparar aqui em cima, ó, existe aqui, ó, Império Assírio, tá vendo? Ele era um pouco acima aqui do final do Reino do Norte. O Império Assírio ficou sabendo que houve aqui a divisão e enfraqueceu o quê? O exército deles. E o Império Assírio, muito astuto, com um exército muito forte, começou a invadir o Império do Norte. E ele chegou a destruir tudo. Ele começou por aqui, veio destruindo. E ele tomou conta de todo o Reino do Norte. O Império Assírio dominou mais da metade de Israel. E aí ele mandou uma carta para um rei que chamava Ezequias, que foi o rei que ficou responsável aqui, ó, pelo reino de Judá, o reino do sul. Ele mandou uma carta falando assim: Rei Ezequias, sou aqui, ó, da cidade do Império Assírio. Eu já destruí todo o Reino do Norte. Eu já destruí as 10 tribos que tinha no Reino do Norte. Eu acho melhor você se render, porque você é o próximo que eu vou invadir, eu vou destruir a sua cidade, eu vou matar o seu exército, eu vou incendiar suas casas, então eu acho melhor, eu sugiro você se render. Porque se eu já destruí 10, as 2 tribos que vocês têm não vai ser páreo pra gente. Eu sou o cara. E o rei Ezequias, ele fez uma coisa que nenhum outro das 10 tribos tinha feito. Ele pegou essa carta que ele recebeu, ele levou na casa de Deus, colocou diante dela e orou. Falou: Senhor, não permita que eles façam isso. O reino do norte pode adorar outros deuses, aqui não entra outros deuses. Aqui nós adoramos o Senhor e exclusivamente o Senhor. Não permita, Senhor, que a gente seja destruído pelos ímpios. E Deus respondeu para ele falando o seguinte: Ezequias, essa luta não é mais sua. Essa luta a partir de agora é minha. Essa luta agora sou eu que vou na sua frente. E eu vou mandar os meus anjos para guerrear em seu favor. Naquela noite, irmãos, Deus mandou um anjo. Não foi um exército. Deus mandou um anjo. E 185.000 soldados assírios foram derrotados. Diante da posição de um homem que se ajoelhou e falou: Senhor, nós não podemos. Com a força do nosso braço a gente não consegue. Mas o Senhor é o Deus de Israel. É a Ti que nós servimos. E Deus foi lá e deu a vitória para o povo de Israel. Tudo por conta de uma oração, meus irmãos. Eu vejo que a equipe de louvor já está subindo aqui, então vou dar uma acelerada. Vamos para o último ponto aqui. A oração nos capacita. Salmo 50:15 diz assim: Invoca-me nos dias da sua angústia e eu te livrarei, e tu me gloriarás. Invoca-me no dia da sua angústia. É óbvio, irmãos, que a gente não pode orar somente quando nós estamos angustiados. A nossa oração, ela tem que ser de agradecimento, ela tem que ser de exaltação, ela tem que ser de adoração. Mas no dia da sua angústia, as portas estão abertas para você orar também. No dia da sua angústia, você tem livre acesso a Deus. Nós não precisamos de uma pessoa que intermedie a nossa oração para a gente chegar até Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que precisava do sumo sacerdote entrar até um lugar onde só ele podia pisar para orar em favor do povo. Se aquele sumo sacerdote estivesse em pecado, ali mesmo ele era fulminado, ele morria. Ele não voltava. Quando Jesus morreu, meus irmãos, essa parte onde o sumo sacerdote entrava para orar, tinha uma cortina, tinha um véu, que o véu era da espessura de um punho, era grosso. Quando Jesus morreu,
a Bíblia fala, e o véu foi rasgado. Esse véu, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, agora, hoje, nós temos livre acesso para isso. Nós podemos entrar no lugar santo dos santos, no nosso quarto, na nossa casa, na igreja, no nosso carro, andando na rua. A gente tem livre acesso a Deus. E ali a gente pode colocar as nossas angústias diante dele. Meus irmãos, pode ser que a sua oração não seja atendida na primeira noite, assim como foi de Ezequias. Pode ser que você passe alguns dias orando, pode ser que você passe alguns anos orando. Davi ficou 40 anos orando para não ser morto. Pode demorar, mas que a vitória vem, ela vem. Desde que você esteja diante da presença de Deus. Eu orei durante 4 anos por uma questão que eu tinha no meu trabalho, que estava me fazendo muito mal. Durante 4 anos eu orei e jejuei, orei e jejuei. Orei a chegar ao ponto de falar assim, Deus não está me ouvindo, porque não é possível que Ele não está agindo. Só que eu mal sabia Ele que Ele já estava agindo, era só eu que não estava vendo. Mas eu me lembro de um dia específico que eu estava no meu quarto, fazendo meu tempo com Deus. E ali, lembra quando eu falei, quando você ora, que às vezes a presença de Deus vem e você não se aguenta de pé e você cai de joelhos? Eu caí de joelhos e ali eu continuei orando. E eu não aguentei a presença de Deus e eu caí sentado. E eu não aguentei a presença de Deus e eu me deitei. E aí eu me lembrei daquela passagem que fala para colocar a sua cara no pó. Ali foi o fundo do poço para mim. Ali foi o dia que eu falei assim, Senhor, eu não tenho mais forças nem para ir para o trabalho, nem para orar. A partir de hoje, Senhor, eu não oro mais por essa causa. Passaram-se alguns meses, irmãos. A causa foi resolvida. Mas eu fiquei 4 anos orando. Não foi da noite para o dia. Pode parecer fácil, mas às vezes não é. Às vezes não é. E para a gente encerrar, falando sobre TSD, pode ser que você não tenha o costume de você orar. Pode ser que para você seja muito difícil de orar. Mas a gente tem algumas coisas que podem facilitar o seu TSD. O TSD nada mais é do que você conversar com Deus. Só que às vezes você acha assim, eu vou precisar entrar no meu quarto e ficar horas e horas orando. Não. E você, se você não tem o costume de orar, você nem vai conseguir ficar tudo isso. E aí você vai desanimar e no segundo dia você já não vai orar mais. O TSD pode começar aos poucos, meus irmãos. Quando eu me converti, eu fui ensinado uma técnica que me ajudou muito, que é chamada de técnica 7, 14 e 21. Eu me converti lá na Paz Church, na época era a Igreja da Paz de Carapicuíba. E lá eles me ensinaram essa técnica. 7, 14 e 21. Nos 7 primeiros dias, você vai orar só 7 minutos do seu dia. É pouco. Se você começar, Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado... Passou 7 minutos, você vai ver se já está no 8º minuto. 7 dias orando 7 minutos. Nos outros 7 dias, você vai aumentar para 14 minutos. E nos outros 7 dias, você vai aumentar para 21 minutos. Quando você for ver, você já vai estar orando mais de 1 hora. O tempo com Deus, ele vai fluindo. Você não precisa somente orar, pedir para Deus. Inclusive, a oração não é só petição. A oração é agradecimento, é exaltação, também é petição. Mas você não precisa somente pedir. Aquele filho pidão, só vai para o pai para falar, pai, me dá 10 reais. Não. Agradecimento, Senhor, obrigado pelo que o Senhor é. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Aí exaltação, Senhor, só o Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é o Senhor dos senhores. Vai exaltando. Aí vem a petição, Senhor, Tu sabes, Senhor. Estou precisando disso, daquilo, tá? Oração, irmãos. Você pode colocar um louvor para você orar. Coloca um louvor. Enquanto o louvor vai tocando, você vai adorando a Deus. Abre a sua Bíblia, lê um trecho. Se você for ler um capítulo, já passou 5 minutos da sua oração. Começa pelo Novo Testamento. O Novo Testamento, para quem não sabe, é a escrita após a vinda de Jesus. O Antigo Testamento antes de Jesus. O Novo Testamento pós-Jesus. Porque se você for ler o Antigo Testamento primeiro, vai chegar numa parte lá que é a parte de crônicas, que é a parte de reis, que daí fulano, filho de ciclano, neto de ciclano, que teve tal filhos, que nasceu na cidade de não sei o quê, já desanimou. Começa a orar começa a ler no Novo Testamento, onde veio Jesus. Quem é Jesus? É aí que você vai descobrir. Começa a ler Atos dos Apóstolos, que você vai ver o que os apóstolos fizeram para hoje a gente ter a oportunidade de conhecer Jesus. Para a gente finalizar,
enquanto o louvor toca, queria pedir para você se colocar de pé e orar diante de Deus. Talvez você nunca tenha orado na sua vida. Talvez essa possa ser a primeira vez que você vai orar. E aí você fala assim, mas e se eu orar errado? Não existe jeito errado. Fala assim, Deus, pode ser que hoje seja a primeira vez que você pisou numa igreja. Deus, essa é a primeira vez que eu pisei numa igreja, eu não sei nem o que falar. Mas eu te agradeço, porque hoje eu tive a oportunidade de entrar numa igreja. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir sobre você. Coloque o seu coração diante de Deus nesse momento e ora.